Tem uma pergunta que, à primeira vista, parece não fazer o menor sentido. Como é que um jogador de desempenho, digamos, mediano hoje, ganha mais dinheiro de verdade do que uma lenda como o Edmundo no auge? É uma coisa que desafia a lógica. Mas é exatamente isso que está acontecendo no futebol brasileiro. E essa é a história de uma distorção econômica, uma verdadeira bolha de salários. A gente vai entender não só como isso aconteceu, mas quem, no fim do dia, está pagando essa conta. Vamos colocar as cartas na mesa, então. De um lado, Edmundo, em 2008, um ídolo absoluto, voltando para o Vasco, carregando o time nas costas, tanto na parte técnica quanto na comercial. Do outro lado, Pedro Raul, no Corinthians, um atacante com números, para ser bem gentil, bastante modestos, e mesmo assim, o salário do Pedro Raul, quando a gente corrige pela inflação, é maior que o do animal. Isso não é só um detalhe, sabe? É um sintoma. Um sintoma de que tem algo muito esquisito acontecendo com o dinheiro no nosso futebol. Parece uma loucura, mas por trás de toda loucura existe uma lógica. E a gente vai desvendar essa lógica agora. Para montar esse quebra-cabeça, a gente precisa seguir um rastro. Primeiro, vamos entender o que é esse paradoxo dos salários. Depois, e isso é crucial, vamos provar com números, com matemática, que essa distorção é um fato. Daí, vamos seguir o dinheiro para descobrir de onde ele está vindo. E a origem é surpreendente. Vamos ver também como os clubes estão reagindo a essa enxurrada de capital. Alguns com muita prudência, outros nem tanto. E claro, no final a gente vai encarar a pergunta que não quer calar. Quando é que essa bolha vai estourar? Vamos lá! Então, aqui estamos diante do que a gente pode chamar de paradoxo salarial. É um fenômeno onde o jogador comum, o jogador mediano, passou a custar o mesmo ou até mais do que uma lenda do esporte custava. É uma completa inversão de valores que não tem nada a ver com desempenho em campo, mas sim com uma força econômica externa que, de repente, mudou todas as regras do jogo. A situação é tão bizarra que dá para resumir numa frase só, tirada do relatório que baseia toda essa análise. O custo da mediocridade hoje ocupa o espaço financeiro que antes pertencia à excelência. Pensa bem no que isso significa. O orçamento que um clube usava para contratar um craque, um jogador que decidia campeonato, hoje mal paga um jogador de elenco, que muitas vezes é até contestado pela torcida. O padrão de qualidade que o dinheiro compra simplesmente despencou. Mas, ok, essa é uma afirmação bem forte, e afirmações fortes pedem provas fortes. Então vamos deixar a opinião de lado e mergulhar na matemática. É aqui que a distorção deixa de ser uma impressão e vira um fato inegável. A gente vai usar os dados para corrigir a história e entender o valor real do dinheiro com o passar do tempo. E a nossa ferramenta para fazer isso se chama IPCA. É o Índice Oficial de Inflação do Brasil, medido pelo IBGE. Pensa nele como se fosse uma máquina do tempo para o dinheiro. Ele mostra para a gente exatamente quanto um valor do passado valeria hoje em poder de compra. É o que faz a nossa comparação ser justa, ser irrefutável. Nosso ponto de partida é esse aqui. Lá em 2008, o pacote salarial do Edmundo no Vasco era de uns R$220 mil por mês. Esse era o valor nominal, o número que saía no jornal na época. Agora, a gente aplica a matemática. De 2008 para hoje, a inflação acumulada medida pelo IPCA foi de 2,85 vezes. O que isso quer dizer? Quer dizer que para comprar as mesmas coisas que se comprava com R$100 em 2008, hoje seriam necessários R$285. O custo de vida basicamente triplicou. E quando a gente aplica esse fator no salário do Edmundo, a gente chega no número que revela tudo. Aqueles R$220 mil de 2008 teriam um poder de compra de R$627 mil hoje. Esse é o número que importa, o valor real. Guarda bem esse número, R$627 mil. Agora, o grande finale da comparação. O salário do Pedro Raul no Corinthians, R$700 mil por mês. Isso é mais de 11% acima do valor corrigido do salário do Edmundo. Eu vou até repetir, para não ter dúvida nenhuma. Um jogador com retrospecto modesto ganhava, em poder de compra real, quase 12% a mais que um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. O paradoxo é real e está matematicamente provado. E olha, isso não é um caso isolado, muito pelo contrário. Dá uma olhada nessa tabela. O padrão se repete o tempo todo. Liedson, herói de título, teria um salário corrigido de R$840 mil. Hoje, um jogador como o Edenilson ganha quase a mesma coisa. A diferença? O retorno em campo. Ou pega o caso do Luizão, campeão do mundo. O salário dele, corrigido, daria uns R$504 mil. Hoje, essa grana paga um lateral mediano de Série A. A conclusão é bem clara. A distorção é sistêmica. O futebol brasileiro está pagando salário de craque para jogador que não entrega resultado de craque. Ok, a matemática não mente, os salários estão inflados. Mas isso levanta a pergunta de $1 milhão. De onde é que está vindo toda essa grana?
Porque, assim, claramente não está vindo das fontes tradicionais, como bilheteria, sócio-torcedor. Tem uma nova fonte de dinheiro inundando o mercado. Chegou a hora de seguir esse dinheiro para descobrir a origem dessa bolha. O que está alimentando essa capacidade de pagamento que parece desafiar completamente a realidade econômica do país e do próprio futebol? A resposta pode surpreender muita gente. A resposta tem 3 letrinhas, CAC, custo de aquisição de cliente. E aqui está o pulo do gato. Esse dinheiro não vem do lucro da operação, é verba de marketing, pura e simplesmente. As casas de apostas, as famosas bets, estão literalmente queimando o capital para comprar mercado o mais rápido possível antes que a regulação aperte. É uma corrida pelo domínio e a estratégia de crescimento a qualquer custo. E para a gente ter uma ideia do quão anormal é essa situação, é só olhar os números. Uma empresa normal gasta ali 10, 20% da receita com marketing. As bets no Brasil, no auge do boom, elas chegavam a gastar entre 45% e 75%. É um volume de investimento completamente fora da curva. É uma estratégia de terra arrasada, sabe? Conquistar o mercado a qualquer preço. Mas por que essa inundação de dinheiro aconteceu bem agora? E bem aqui no Brasil? A resposta está lá na Europa. Conforme mercados gigantes como Espanha, Itália e até a Premier League na Inglaterra começaram a impor restrições pesadas e até proibições à publicidade de apostas, esse capital todo de marketing precisava ir para algum lugar. E ele veio para o último grande mercado de futebol ainda desregulado do mundo, o nosso. Na prática, o futebol brasileiro está sofrendo os efeitos de uma inflação de marketing que foi expulsa da Europa. Isso aqui é a definição clássica de uma bolha. Enquanto o valor dos patrocínios de camisa disparou 125% em 2 anos, a economia do país, a renda do torcedor, que no fim das contas sustenta o sistema, mal cresceu 10%. Não tem lastro na realidade. O preço está totalmente descolado do valor. É um dinheiro artificial inflando os preços e toda bolha, uma hora, encontra um alfinete. Agora, diante dessa chuva de dinheiro que apareceu do nada e que tem uma origem tão volátil, os clubes brasileiros não reagiram todos do mesmo jeito. E para a gente entender essas reações, dá para usar uma analogia bem clássica: a fábula da cigarra e da formiga. De um lado, a gente tem os clubes cigarra, casos como Corinthians e Vasco. Eles pegaram esse dinheiro volátil e usaram para financiar custos fixos de longo prazo, como salários milionários. É a aposta mais arriscada possível, porque se a fonte de receita secar e ela é instável por natureza, a dívida fica lá. Do outro lado, os clubes formiga, como Flamengo e Palmeiras. Eles usaram o dinheiro para abater dívidas, para investir em patrimônio, estão trocando um dinheiro incerto por segurança financeira de longo prazo. Uma estratégia constrói um castelo de cartas, a outra constrói uma fortaleza. Toda festa uma hora acaba. E o alfinete que ameaça estourar a bolha das bets já tem nome e sobrenome: regulação governamental. O cenário de vale tudo, de dinheiro fácil que alimentou toda essa inflação, está com os dias contados. E não é uma ameaça distante, não. A regulação já começou. A nova lei impõe taxas, impõe impostos que estão expulsando do mercado as empresas menores, o que diminui a concorrência que inflacionou os patrocínios. E o pior, tem um projeto de lei que pode restringir ou até proibir de vez essa publicidade. Imagina o cenário. Os clubes perdem a principal fonte de receita da noite para o dia, mas a folha de pagamento milionária que eles assinaram continua lá, vencendo todo santo mês. É a receita para o desastre financeiro. O que nos leva, então, à única pergunta que realmente importa agora. Depois de analisar tudo isso, a matemática, a origem do dinheiro, as estratégias arriscadas dos clubes e a regulação batendo na porta, a bolha vai estourar? A conclusão dessa análise é inevitável, sim. O que o futebol brasileiro vive hoje é uma ilusão monetária. O dinheiro que está inflando os salários não é sustentável. Ele depende de um ambiente de marketing agressivo que já está sendo desmantelado. A recomendação, portanto, é uma só: cautela máxima. Porque os clubes que apostaram tudo nessa festa podem descobrir, muito em breve, que vão ter que pagar a conta. E vão pagar sozinhos. É importante ressaltar que toda essa análise tem um caráter informativo, baseado em estudos econômicos do setor, e que, claro, projeções futuras sempre envolvem riscos, especialmente quando elas dependem de tantas mudanças regulatórias. Agradecemos por nos acompanhar nesta investigação.